Graça e paz, boa noite. Nosso amado pastor, como o Lucas já falou, está lá na primeira igreja batista de Três Pontas. E aí nós estamos aqui a pedido dele e crendo que Deus fale aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de hoje à noite trabalhar um tema com os irmãos. Por onde andam os seus sonhos? Alguém aqui tem sonhos? Se alguém tiver, levanta a mão. Opa, então estamos no mesmo barco. Todo mundo tem sonhos. E eu queria saber por onde estão os seus sonhos. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 a 28. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 28. Amém? Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Rofani e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado os filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não está comendo? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar quando orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando você vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte,
seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fica aqui até ele desmamar e que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até ele desmamar. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui há alguns anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Por onde andam os seus sonhos? Algumas pessoas já tiveram sonhos, projetos, e que muitas vezes elas não viram serem realizados. Outros viram os sonhos sendo realizados e de uma forma brusca eles perderam esses sonhos. Às vezes de uma maneira até traumática. Como se fosse um grande pesadelo. E esse tem sido a estrada da vida para cada um de nós. Sonhos, projetos, que às vezes a gente acha que eles não vão acontecer mais, e a gente enterra e coloca uma lápide nesse sonho. Eis já um sonho aqui. Passa a ficar frustrado. Passa a não sonhar mais. E aquele que não sonha, ele não está andando com Jesus. Porque Jesus, ele nos traz renovo a cada manhã. E ele nos traz alegria, sonhos e projetos. Logicamente que no ciclo da vida, nós vamos ter sonhos diferentes. Hoje eu tenho um sonho, ele se realiza, amanhã eu já tenho outro sonho, outro projeto. E assim sucessivamente. Recentemente, a gente acompanhou a Gi realizando um sonho dela. Um sonho que talvez estivesse bem engavetado, ela pensasse que fosse acontecer lá na frente. E Deus preparou. E ela está realizando o sonho. Acredito que com esse sonho, ela já está sonhando com outras coisas. Esse é o caminho daquele que caminha com Jesus. Aí eu volto a te perguntar: por onde andam os seus sonhos? Você é a única pessoa que conhece a intimidade do seu coração. Você é a única pessoa que sabe aquilo que você está sonhando, aquilo que você tem clamado a Jesus. E eu quero te incentivar a virmos na presença de Deus. E se seu sonho está enterrado com lápide, hoje nós vamos tirar. Hoje nós vamos desenterrar pelo sangue e poder de Jesus. E nós vamos voltar a sonhar. Nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele pode ressuscitar todos os seus sonhos. Nós estamos vendo aqui Ana chorando desesperadamente aos pés de Jesus. A pessoa que estava ali dentro do templo, né, o sacerdote, o Eli,
Ele disse assim: menina, você está bêbado, para de beber. Não, ela estava ajoelhada, clamando ao Senhor. Eu fico imaginando, qual foi a última vez que você ajoelhou aos pés do Senhor? Qual foi a última vez que você clamou ardentemente ao Senhor por algo? Algumas pessoas chegam para você e dizem assim: sabe, seu sonho não realizou porque é uma maldição hereditária. Embora eu não acredite nisso, eu aprendi isso no seminário, que não existe, mas a gente escuta isso no meio evangélico. Isso é maldição hereditária. Isso é coisa do demônio. Você não vai ver acontecer. No caso de Ana, a gente vê no versículo 5 e 6 o seguinte. No versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção especial porque amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. Quem não dava filhos para Ana? Deus. No 6, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Então, nesse versículo, a gente aprende algo muito interessante. Se ainda não aconteceu, é porque Deus não permitiu ainda. E muitas vezes, quando Deus fala para a gente, espera um pouquinho, a gente, como criança birrenta, fala, também não quero mais. E Deus se entristece, porque a gente não está confiando. Nós não temos noção no que acontece no mundo espiritual. Mas Deus, Ele sabe do que está na profundidade do seu coração. E Ele sabe o amanhã, o que Ele tem de melhor para você. Agora, eu queria mostrar alguns tópicos interessantes para vocês, para que a gente possa entender como que funciona os nossos sonhos. A Ana, ela era estéril, né? O Senhor não lhe concedia. E quem que a Ana procurou para pedir filhos? Ela procurou Deus. Eu me recordo que logo quando meu irmão casou, passado um tempo, eles começaram a querer ter filhos, e eles não conseguiam. E eles tiveram o diagnóstico que a minha cunhada não ia poder ter filhos. E eles simplesmente ajoelharam e buscaram no Senhor. E Deus lhes concedeu 2 meninos. E a gente tem visto dentro da igreja muitos casos similares, aonde o médico fala, olha, você não vai conseguir. E a pessoa busca o Senhor. Ela clama ao Senhor como Ana. E Deus concede. Então, o que nós temos que entender em relação aos nossos sonhos, que a última palavra é de quem? De Deus. Essa é a visão que você tem que ter em relação aos seus sonhos. Eu quero lembrar a cada um de vocês o que a gente lê no Salmo 139, no versículo 15 e 16. Vamos lá? 139, versículos 15 e 16. Versículo 15. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão.
Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Você talvez não esteja enxergando os seus sonhos sendo realizados. Mas Deus já escreveu e já determinou em seu favor. Se você não sair da posição, você vai ver os seus sonhos sendo realizados. Eu acho muito interessante, até hoje na EBD, né, a irmã Isabel saiu, falou, deixa eu te pegar rapidinho, porque geralmente termina, você já sai. Eu falei para ela que no domingo eu faço almoço para minha mãe. E hoje, excepcionalmente, né, eu compartilhei com os irmãos de manhã, ela está conseguindo caminhar melhor e hoje ela vai até a minha casa. E eu vejo, eu estava observando a minha mãe enquanto ela estava almoçando. Ela falou, ai, que almoço gostoso, filha, toda encantada. E eu fico olhando para minha mãe e eu fico assim, encantada de ver o desejo que a minha mãe tem de viver. A alegria que a minha mãe tem de viver. É algo contagiante. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque quando ela teve o início de câncer, o médico chegou para o Denival e disse, ó, não dura um mês. Nós não conseguimos chegar e contar isso para ela, mas a fé dela e a última palavra daquele que nos criou foi diferente. Nós já estamos com 17 anos nessa luta. E ela firme no Senhor. Sempre louvando, agradecendo. Mãe, como estão as coisas? Está tudo bem, minha filha. Às vezes teve alguma coisa que às vezes até mexe com ela emocionalmente. Mas está tudo bem, minha filha. Está tudo ótimo. E assim, hoje a gente conversando no almoço, fazendo projetos. Quando a Renata vier com o Samuel, eu quero vir mais cedo e eu quero sentar aqui, eu quero fazer o doce de leite, eu quero te explicar como que faz, eu quero deixar essa herança. Projetos, sonhos. E muitas pessoas, às vezes, no vale dos ossos secos, travam e param de sonhar. Porque não creem no poder sobrenatural do nosso Pai. Então, vocês precisam se recordar do nosso amigo Jó. Jó era um homem temente a Deus. Deus chega para, né, quando o diabo chega na presença do Senhor, Deus fala para o diabo, você viu lá o meu servo Jó? Um homem temente, homem firme. Você lê a história de Jó, você fala assim, Senhor, mas por que o Senhor permitiu ele passar isso tudo? Às vezes, as pessoas estão na igreja, está indo tudo muito bem. Daí, de repente, vem um vendaval. Vou sair da igreja, vou ficar não. Eu estou lá servindo a Deus, a coisa só está desandando. Aí não falta também aqueles amigos que chegam para você e dizem assim, isso mesmo. Sabe o que é? Você está na posição. Se você sair, o inimigo não toca, não sei, você fica em paz. E você vai nessa visão. E acaba perdendo aquele sonho que você tanto almeja. Aquele sonho que você tanto busca no Senhor. Deus sempre quer nos ensinar que Ele é o Deus das bênçãos. E nós precisamos aprender que é melhor a gente estar com o Deus das bênçãos do que com as bênçãos de Deus. Muitas vezes as pessoas querem estar com as bênçãos de Deus, mas elas não querem estar com Deus.
E Deus nos ensina, quando a gente passa por vales, que é melhor estar com Ele. As bênçãos sempre serão consequências. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. A nossa necessidade não é a bênção, é ter o abençoador. Essa é a nossa necessidade. Vamos dar uma lida em Lucas, capítulo 12, versículo 31. Vamos ver o que a gente encontra aí. Lucas, capítulo 12, versículo 31. Busquem, acima de tudo, o quê? O reino de Deus. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes a gente encontra pessoas ricas, cheias de bens materiais, mas são tão pobres na presença do Senhor. Às vezes a gente escuta a expressão, aquela pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem são bens materiais. E muitas vezes a gente acha que ter o bem material é o que vai nos fazer felizes. Não. O que vai fazer a gente feliz é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas, elas virão quando você estiver bem na posição. A gente tem visto uma geração muito diferente. Eu posso dizer porque eu já entrei no benefício do Estatuto do Idoso. Mas a gente tem visto uma geração que ela está saindo da fase do cristocentro para o antropocentrismo. Hoje você abre as redes sociais, eu sou. E não é isso que Deus quer da gente. Que morra o nosso eu e que prevaleça o nosso Senhor. Nós temos que voltar a esse primeiro amor. A gente tem que voltar a estudar a palavra e ver o que realmente Deus quer de nós. Hoje, a gente tem visto nas igrejas que o homem ele não está a serviço de Deus. Ele acha que Deus é que está a serviço dele. Não é a vontade de Deus aqui na terra, mas é a vontade do homem lá no céu. A gente vê isso nas orações, quando fala assim, ó, eu determino que isso aconteça. Qual é o poder que você tem para determinar? Nenhum. Quem tem poder é o Senhor Jesus. Não sou eu e não é você. Você não determina nada para Deus. Você clama. Você rasga o teu coração. E Deus vai trabalhar com você. Em toda e qualquer situação. Nós encontramos uma primeira lição. Enquanto Deus não for o primeiro na sua vida, no seu coração, as outras coisas não vão ser acrescentadas. Às vezes você acha que você afastou de Deus e as coisas estão acontecendo. Mas quando vier o furacão e sair tudo, você vai entender que você não estava na posição que Deus queria que você estivesse. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus quer nos ensinar que tudo que nós temos e somos é de Deus e deve ser consagrado a Ele. Vamos ver a oração de Ana. O que a Ana fala? A Ana fala, Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E assim ela o fez, ela cumpriu.
Às vezes a pessoa recebe a bênção que ela ora, e aí ela passa a não estar mais envolvida no reino, porque ela tem que administrar a bênção. Ela ganha um carro, aí está chovendo, ela fala assim: olha, hoje eu não posso ir no culto, não, está chovendo, vai molhar meu carro, lavei meu carro está limpinho. Ela não tinha o carro, mas ela orou pelo carro. Aí a bênção chegou, já é um empecilho para ela não ir para a igreja. A pessoa ora para Deus dar uma empresa para ela. Aí ela ganha essa empresa. Aí o que acontece? Chega no domingo, ela fala: ai, estou tão cansada, trabalhei a semana inteira administrando a minha empresa, não dou conta de ir no culto. Então ela passa a administrar a bênção e esquecer do abençoador. Hoje o irmão Edson chegou, cumprimentou a gente e disse: hoje eu coloquei um basta. Era para mim já estar na estrada, mas eu disse: não, Senhor, hoje eu quero ir na igreja. Amanhã eu vou chegar lá no horário previsto, vou sair de madrugada, mas eu quero hoje congregar com os irmãos. É isso que Deus quer, e Deus vai honrar essa postura dele. Deus vai abençoar, e é isso que Deus espera de cada um de nós. A terceira lição que a gente aprende é que muitas vezes Deus adia os nossos sonhos, porque os planos dele são bem maiores que os nossos. Muitas vezes a gente escuta irmão dizendo assim: eu orei. Eu vou dar um exemplo pequeno, mas é para ser um comparativo. Eu orei por uma caneta e Deus me deu uma caixa de canetas coloridas. Deus quer o melhor para nós. Ele não quer te dar pouco, Ele quer te dar muito. Por isso que você tem que sonhar e não sair da posição, porque você crê no poder sobrenatural daquele que é o seu Senhor. Ana, no versículo 5 do capítulo 2, vamos voltar lá em 1 Samuel, olha o que a gente vê quando a Ana começa a cantar, né, a louvar ao Senhor. No versículo 5 ela fala assim: os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Ana não teve só Samuel. Deus deu mais filhos para Ana, e ela orou por um filho, e Deus deu bastante para ela, na fartura. E ela conta com alegria. Ela fala no versículo 6: o Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Ela fala: quem tem o controle sobre tudo é o Senhor. Você tem ciência que Deus está no controle da sua vida? Você tem ciência que Deus está no controle do seu sonho? Às vezes Deus fica no silêncio. Semana passada eu tive compartilhando com uma irmã umas coisas que tinham acontecido comigo. E ela olhou para mim, parou um pouquinho, a gente fez em forma de vídeo. Ela olhou para mim e falou assim: Deus está no silêncio, né? Eu falei: gente, era tudo que eu precisava ouvir. Eu falei: Deus está no silêncio. Ela falou: aquieta o teu coração, porque Ele está trabalhando. Então, às vezes Deus demora para responder para a gente, e a gente não entende. Mas cabe a nós simplesmente confiar e descansar no Senhor. O resto é Deus que vai fazer. É Ele que tem o poder. Basta Ele abrir a boca e ordenar. Pronto, acabou. Mas Ele sabe lá na frente o que vai acontecer com você. Por isso que nós devemos sempre sonhar, mas colocar aos pés do Senhor, porque vai vir de acordo com a visão
dele e não do mundo. Amém? Nós vemos aqui no caso de Ana, que ela clamou por um filho. E o primeiro foi Samuel. Samuel foi o último dos juízes em Israel e o primeiro dos profetas após Moisés. Para a história israelita, foi Samuel que inaugurou a monarquia quando ungiu Saul e Davi, reis de Israel. Olha que poder! E se você pesquisar e buscar na Bíblia, você não escuta nada similar aos filhos de Penina. Mas você escuta sobre o filho de Ana. Por quê? Porque Ana fez aos pés do Senhor. Jesus, em Mateus 7, versículos 7 a 8, ele nos ensina a orar. Vamos ver o que está escrito? Mateus 7, de 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Às vezes, você está conversando com um irmão e ele fala, pois é, eu queria tanto tal coisa, mas Deus não me deu. Mas você clamou? Não. Eu pensei. Filho, Deus é Deus, Ele sabe os seus sonhos, Ele te conhece, mas Ele quer essa comunhão contigo. Ele quer ouvir de você o que você quer. Uma vez, a gente era recém-casado, eu e o Denival, e um dia ele chegou para mim e disse assim, o meu sonho é administrar um hospital. E eu olhei para ele e comecei a rir. A gente estava numa cidade que era um ovinho, 10 mil pessoas de habitantes, 4 mil. E eu comecei a rir. E eu falei para ele assim, só se eu ganhar um dinheiro extra e comprar um hospital para te dar, porque... Mas ele falou de um sonho colorido. Ele disse, Deus me mostrou eu administrar no hospital. 4 meses depois, Deus nos trouxe de volta para Pouso Alegre, algo que no nosso coração e na nossa visão era impossível. E no primeiro mês que ele entrou dentro do hospital, começou a ter uma revolução lá de funcionário que estava sem receber salário, foram para o centro da cidade, montaram barraca pedindo alimentação. E saiu o comentário que o hospital ia fechar as portas. E ele chegou em casa e disse para mim, mas como é que faz? A gente sonhava em voltar para Pouso Alegre, voltamos, agora está esse burburinho, né, que o hospital vai fechar. E teve a intervenção. O governador colocou o promotor numa posição. Fecha ou continua, mas administra isso daí que está bagunçado. E o promotor... Naquela época, eu tenho amizade com ele inclusive é meu cliente nas coisas pessoais dele. Ele comentou que naquela época ele ligou para uma irmã que é médica em Belo Horizonte e disse, olha, aconteceu algo aqui que eu não imaginava. Houve uma intervenção e eu, como promotor na cidade, ele era o único, fui nomeado para ver o que eu faço com o hospital. Pelo que eu vi, está mais negativo do que positivo, os funcionários sem receber. O que eu faço? É um hospital que atende a cidade e a região. E ela pegou e respondeu assim para ele, olha, você deve procurar um anestesista. Porque o anestesista, quando ele está dentro do hospital, ele depende do hospital só para sobreviver. Ele é o único que conhece todas as outras áreas e vai poder te ajudar a economizar e virar essa situação. E a minha mãe vendia roupa para a mãe dele. No tempo que ele era noivo, vendia para a mulher dele. E ele lembrou que um dia minha mãe, vendendo roupa para a mãe dele, ele chegou lá na casa, minha mãe falou, minha filha vai casar. E ele é médico. Aí ele falou, o que ele é? Ele é anestesista. Ele lembrou. Olha como que Deus é.
E aí ele localizou o Denival no hospital, chamou o Denival e colocou o Denival na administração. Aquilo que o Denival tinha sonhado, colorido, que eu ri, que eu achei que era impossível, durou 12 anos. E em 3 meses, de vermelho virou azul. Mas pegaram muito roubo, muito roubo. Tanto é que ele criou mais inimigo do que amigo, né? Porque ele era os olhos do promotor dentro da instituição. Sonho que ele teve no coração. E ele creu nesse sonho. E Deus o deu. Como Deus está dando muitos outros sonhos para nós. Nós, assim, eu, como mulher, pessoalmente, eu falava assim: Senhor, não volta antes de eu ser avó. Eu preciso matar a vontade de ser avó, que deve ser uma coisa muito gostosa. E Deus realizou esse sonho. Agora eu já quero mais neto, agora eu já estou sonhando com outras coisas mais. Cadê o sonho que está embutido no seu coração? Vamos tirar da lápide, vamos tirar essa placa, aqui jaz um sonho, e vamos voltar a sonhar, porque você tem o Deus do impossível, aquele que age em teu favor. A quarta lição que a gente aprende: por que Deus às vezes adia os nossos sonhos? Porque Ele é Deus e Ele está no controle de qualquer situação. Muitas vezes as pessoas perguntam: mas por que Deus permitiu acontecer isso? Algumas pessoas me questionam: por que você acha que Deus te deu uma filha especial? Eu falo: porque eu devo ser especial. Se Deus me deu, é algo, a Raquel sabe disso, é algo especial para que a gente aprenda a lidar e tomar conta. Eu louvo a Deus, eu me sinto especial. Então depende da ótica que você vai olhar, depende da ótica que você vai analisar. Então o nosso Deus, Ele é um Deus que faz na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, mas Ele realiza. No versículo de 6 a 8 de 1 Samuel, no capítulo 2, a gente vê ela falando: o Senhor tira e dá vida, o Senhor empobrece alguns, enriquece outros, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e do monte de cinzas, tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Aprenda uma coisa: Deus está no controle da situação. Ele é Deus. Basta você descansar e acreditar. Nosso Deus é soberano. Ana estava com o coração aonde? No Senhor. Por onde tem andado o seu coração? Você sonha, mas o teu coração está andando paralelamente no mundo? Não. Deus tem algo maravilhoso para você. Quinta lição: cuidado com quem você compartilha seu coração. Às vezes você vai compartilhar seus sonhos com alguém e você escuta coisas tipo assim: isso não vai dar certo. Primeira coisa, eu compartilhei na EBD no domingo passado, que eu fui conversar com uma pessoa e eu senti como aqueles amigos de Jó. Por que você não condena esse Deus? Primeira coisa que ela falou: você está orando e não está vendo fruto? Falei: opa, para tudo. Lembrei na hora dos amigos de Jó. Mas se eu não tivesse
na posição, na palavra, buscando o Senhor, tendo discernimento, eu ia embarcar nessa visão dela. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Às vezes, em vez de você procurar o Senhor, né, você procura as pessoas que vão matar os seus projetos. Você lembra do Salmo 1, o que ele fala? Bem-aventurado aqueles... Alguém lembra? Vamos ler? Salmo 1. Vamos voltar lá no Salmo 1, que é uma passagem que um dia eu ainda quero ministrar para vocês. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Cuidado com quem você compartilha. A Penina, ela tentou matar a fé da Ana. Ela ria da Ana quando a Ana chorava. O sacerdote Eli, você está bêbada? Ele não poderia chegar e dizer para ela assim: minha filha, o que você está chorando aí? O que está acontecendo? Você está bêbada? Para de beber vinho. Depois que ela explicou, não, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. E o marido dela? Minha filha, sou melhor do que um tantão de filho. Fica fria, esquece filho. Ele não, e era um maridão. A Bíblia fala que ele era um maridão, mas ele não teve a sensatez e o discernimento de dizer para Ana: Ana, vou orar junto com você. Você está certa. Vamos buscar no Senhor para que Ele realize o desejo do seu coração. Ele foi completamente insensível. E às vezes a gente tem gente assim dentro da nossa casa, da nossa família, para tentar tirar o foco da gente, para colocar empecilho naquilo que você está sonhando. Eu vou fazer tal coisa. Isso aí não vai dar certo, não. Larga a mão, não vai dar certo. Já vai começando ali que você fala: mas que luta. Vou ter que parar de comentar com essa pessoa. E por último, a 6ª lição. Se seus sonhos estão sendo adiados, continue firme e orando e crendo no sobrenatural de Deus. Cabe a Ele, somente a Ele, a te dar. E cabe a você, somente a você, a crer. A fé, o que Paulo fala que é? O que é a fé? A fé, há coisas que a gente não enxerga, mas crê. Creia. Continue aos pés do Senhor, orando, clamando, e não desista. Chore, ore, jejue, mas persevere no Senhor. Ele vai realizar todos os seus sonhos. Amém?